de Cristo abunde em seus corações. Mais uma vez estamos para podermos pregar a palavra. Nosso trabalho é um trabalho de discipulado, onde nós trazemos mensagens referente ao reino de Deus, ao ensinamento da palavra de Deus. Nós estamos aí com o nosso trabalho e esse trabalho se estende nessa categoria de discipulado. Hoje nós vamos falar sobre o curso, estamos ainda falando sobre o curso A Sentinela de Oração. Hoje estamos finalizando, essa é a bênção, né? Graças a Deus. Estamos terminando mais um trabalho, mais uma obra, e para nós é gratificante porque não é fácil, é muito trabalho e não é simples fazermos um trabalho como esse com o objetivo de ensinar a palavra. Bom, queridos, nós vamos dar sequência à segunda parte do tema, a unidade 12 hoje, e estamos com o tema Estabelecendo um Ministério de Oração, parte 2. Nós falamos semana passada, no vídeo passado, sobre esse tema da primeira parte, e agora vamos dar continuidade e vamos dar término agora, porque esse tema, ele é o tema mais longo, né? É o tema mais longo e mais comprido aí do curso A Sentinela de Oração. Antes de nós falarmos, eu quero fazer um lembrete para os meus amados irmãos, aqueles que estão aí nos ajudando. Quero de antemão agradecê-los por isso. Depois eu quero trazer essa nota para você no final do curso, no final da aula. Antes de tudo, quero lembrá-los que nós estamos agora para iniciar duas obras que vão estar em simultânea, né? Estaremos dando o curso, dois cursos num dia só. E vamos falar, esses dois cursos elas têm uma certa igualdade, uma certa semelhança, né? Porque vamos falar primeiramente em missão com Deus e depois vamos falar sobre evangelismo de oração. Então, graças a Deus, vamos ver, não existe coincidência, mas existe ação de Deus. Eu creio que Deus tem agido dessa forma para poder nos dar aí duas obras que vão falar quase a mesma linguagem. Uma vai falar sobre a nossa posição, do nosso chamado, da nossa missão, e a outra vamos falar sobre como funcionar essa missão. Olha que interessante. Vamos lá? Bom, estabelecendo o ministério de oração. Nós falamos sobre alguns temas, alguns títulos, alguns tópicos, e hoje vamos falar sobre o tópico 4. O tópico 4 é ensino. Vamos lá? Uma atitude de oração deve ser estabelecida. Então, como? Primeiramente, construa uma sólida e viva teologia de oração. Orar por quê? Então, essa é uma questão que tem que ser respondida. Você não tem que orar por orar porque eu gostei e vou falar. Não, tem que ter objetivo, tem que ter propósito. Então vamos construir uma sólida e viva teologia de oração. Vamos ensinar, porque tudo isso vem de ensinamentos. Então a pessoa que na verdade está liderando, ou propriamente o pastor, o líder da igreja, né, que está sendo construída esse ministério de oração, ele tem que ensinar a razão por que orar. Vamos lá? Segunda, procure a visão de que Deus quer fazer em sua realidade. Vamos lá, vamos olhar ao redor, vamos olhar e vamos pesquisar, vamos observar o que tem que ser feito, né? E o que Deus quer fazer intermédio desse ministério. Porque, antes de tudo, é bom lembrar, cada igreja ela tem um sistema de liturgias.
Então a gente tem que obedecer essas liturgias, né? Quando você chegar numa igreja, por exemplo, eu cheguei numa igreja agora, estou só observando como é o funcionamento da igreja, para que eu possa entender aonde eu vou me adequar, aonde eu vou me encaixar ali para ajudar aquele ministério progredir. E eu gosto disso, eu gosto de ajudar, eu gosto de auxiliar. Eu sempre digo que eu sou um verdadeiro servo, eu gosto só de servir. Tá ok? Então vamos ter essa visão ali referente a essa realidade. Desenvolva um plano para trazer a visão à realidade. Aí agora, se você viu qual é a realidade, né, o que Deus quer fazer, agora vamos desenvolver algo que possa que possa tirar isso. Como nós sempre falamos, tirar do papel aquilo que você desenhou, né? Então é muito, porque às vezes tem pessoas que só gostam de desenhar, mas elas não gostam de funcionar e tirar do papel. E aí, depois disso, estabelecer uma liderança para a oração. Nós explicamos isso já detalhadamente no vídeo anterior, da unidade 11. Familiarize-se com os recursos de oração. Às vezes, não tem recursos. Às vezes acontece isso. E a gente tem que nos familiarizar com aquilo que nós temos. Usar o que nós temos, não é verdade? Recrute pessoas para a oração, mas pessoas que orem verdadeiramente. Não é aquelas que vão encher linguiça, entendeu? Então cuidado com isso, que essas pessoas só tendem a nos atrapalhar. É igual, por exemplo, vai subir o monte. Leve pessoas que orem, pessoas que têm propósito, objetivos, entendeu? Treine pessoas para orarem estrategicamente. Eu lembro de um detalhe, que uma vez eu contei aqui sobre aquele caso que o nosso irmão Delgado mandou eu orar pelo fulano, pelo irmão fulano, né? Pelo senhor, né? Não era irmão. E aí, mas só que eu esqueci agora lembrando aqui sobre treinar pessoas para orarem de forma estratégica, e ele deu uma estratégia para todo o grupo lá, né? O que ele fez? Pegou um papelzinho e deu um nome, não somente daquele senhor, como também das demais pessoas que nós visitamos. E o que ele falou? Coloque esses nomes debaixo do seu joelho e ore. E assim fizemos. E assim, por isso que funcionou, né? Transforme os planos em ação. Não adianta nós criarmos planos se nós não colocarmos em ação. O treinamento de oração deve se tornar uma parte integrante da vida cristã. Então, o que significa? O que seria esse treinamento de oração? Seria exatamente uma reunião, semanal, por exemplo, né? Uma ideia que eu estou dando aqui para você, eu gosto de fazer isso. Uma ideia semanal. Você reúne as pessoas para poder trazer uma palavra, um estudo ou uma estratégia, enfim, uma coisa que venha poder levá-los ao treinamento continuamente, entendeu? Vamos lá. Os esforços do sentido de oração para o evangelismo em sala de oração convidam o Espírito Santo a fazer pelo menos 8 coisas importantes numa igreja, para que ela se torne um veículo efetivo de evangelismo em sua comunidade. É bom a gente fazer esse desfecho hoje, falando sobre evangelismo, porque a próxima obra que nós vamos elaborar aqui e vamos pregar, ensinar, ela é exatamente evangelismo. Então, é para que você perceba e que você observe que as duas, elas andam paralelo. Sentinela e evangelismo. Então as duas têm que andar. E as duas são de oração. Tanto que o tema, o nosso curso aqui é Sentinela de Oração e o outro vai ser Evangelismo de Oração. Ok? Então, precisamos convidar essa pessoa magnífica. E sem ela, qualquer trabalho vai ser um trabalho infrutífero
e sem realizações. Vamos lá? Vamos ver essas 8 coisas importantes? Primeira, o Espírito Santo incentiva a compaixão. Quando oramos, o amor de Deus pelo mundo perdido é derramado em nossos corações. Ele é o agente do amor. Quando oramos, o Espírito Santo concede o amor que transcende toda técnica ou método de evangelismo. Ele supera toda a nossa apatia, dureza de coração e nos leva ao alto sacrifício requerido para construir um relacionamento com o perdido para segurá-lo em Cristo. Então, o Espírito Santo ele vai nos incentivar à compaixão. É o que eu sempre falo, o Espírito Santo ele é, se você tem o Espírito Santo, você vai produzir e vai produzir o fruto do Espírito Santo. E um deles é a compaixão, a apatia. Então ele vai dar essa graça a nós, para nós podermos, porque eu só vou olhar para uma pessoa de compaixão se eu tiver o Espírito Santo. Eu só vou mesmo evangelizar se eu tiver o Espírito Santo. Então, é ele que, lembra de um detalhe, numa obra de evangelismo, a gente vai aprender isso já a partir da semana que vem, a gente vai aprender isso, é que ele, o Espírito Santo, é ele que convence o homem. Então o seu trabalho é só evangelizar, orar, o resto você deixa com ele, que ele resolve, fique tranquilo. Número 2, o Espírito Santo o Espírito Santo nos chama ao arrependimento quando os intercessores oram na sala de oração. O arrependimento coletivo procede como obra do Espírito, começando na igreja e então se espalhando através da comunidade. Então, enquanto os intercessores estão orando, o Espírito Santo está convencendo e levando as pessoas ao arrependimento. Olha que sintonia, olha que coisa magnífica. Então, por isso que sem ele é impossível um trabalho de evangelístico. Vamos lá. Número 3. O Espírito Santo guia nossos contatos com a comunidade e nos dá uma mensagem relevante para levarmos a ela. Quando uma igreja ora contínua e coletivamente por uma visão e uma forma de tocar a comunidade, o Espírito Santo começa a agir. O alinhamento divino do evangelismo é a obra do Espírito Santo como resposta à oração. Entendeu? Quando nós oramos, nós mobilizamos, ou melhor, o Espírito Santo se mobiliza para poder trabalhar para a conversão. Então então existe uma colaboração, existe um trabalho coletivo entre a igreja e o Espírito Santo. Quando a igreja entende e ela ora por esta visão, e o que vai acontecer? O Espírito Santo ele vai agir em nosso favor. Aí vem aquela perguntinha que talvez você esteja fazendo. Mas quer dizer que se numa igreja não se converte ninguém é porque a igreja não está orando? Possivelmente. Possivelmente. Pode estar esse seja o problema. Porque a conversão tem que haver, tem que haver. Se não tem oração, não tem conversão, é sinal que a oração não está sendo eficiente ou a igreja não está orando como deveria orar. Número 4. O Espírito Santo encoraja os crentes a testemunhar. Além disso, ainda tem essa, né, que você vai estimular as outras pessoas a saírem para os seus trabalhos, no caso, né, você acabou o culto, cada um vai para a sua igreja, ou vai para a sua casa.
na sua casa e vai ver aquele... Você vai para o trabalho, no trabalho, na escola, seja onde for, né, você vai, o Espírito Santo, intermédio desse trabalho de oração, ele vai incentivar os crentes a terem, testemunhar e trazerem pessoas até mesmo para a igreja. Olha que magnífico. Vamos lá, quinto lugar. O Espírito Santo garante trabalhador para a colheita. É outra questão também, né? Estamos precisando de trabalhadores. Vamos orar para Deus enviar trabalhadores e não murmuradores. Eita! Que Deus nos repreenda desses males. Vamos lá, número 6. O Espírito Santo prover meios e ideias para a atuação da igreja na comunidade. Novos métodos e abordagens no evangelismo são obras do Espírito Santo. Não precisa criar nada. Deixa que Ele crie, deixa que Ele nos use para isso. Eu me lembro uma ocasião, uma vez, lá em um viriato, e me veio a lembrança agora, eu creio que foi o Espírito Santo, e quando nós evangelizávamos muito lugar, né? E a gente andava para todos os lados evangelizando, e sempre que eu passava num determinado lugar, eu olhava para uma casa, aquela voz dizia: você tem que ir lá, você tem que ir lá. E eu não ia. Até que um dia nós fomos. Quando chegando lá, tinha uma família, né? E começamos a falar de Jesus para aquela família, e todos eles levantaram a mão e se converteram ao Senhor. Então, mostra que a estratégia, os métodos, é do Espírito Santo. Não precisa criar grandes métodos. Eu lembro uma vez que eu estava no meu pequeno escritório na igreja, né, chamado gabinete, e eu levei todos os meus livros para lá. Eu achava melhor que ir lá, porque como na minha casa era meio confuso, meio agitado, eu não tinha do meu escritório como eu tenho hoje, graças a Deus. E aí, e aconteceu que eu estava lá no gabinete pensando o que eu tinha que fazer para poder criar uma estratégia para evangelizar, para poder mobilizar a igreja. Aí me deu, e veio aí que veio o Ministério OPA, né? Que nós explicamos isso na primeira unidade do Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade. Você entra lá que a gente está explicando sobre isso. E lá nós criamos o Ministério OPA. E hoje está aí. E hoje se tornou um vídeo aulas. Olha só que interessante. Vamos lá? Número 7. O Espírito Santo adiciona vitalidade e vida aos ministérios existentes na igreja local. O Espírito Santo torna atrativa a vida em comunhão com a igreja local. As orações coletivas em favor dos membros da igreja podem servir de convite para o Espírito Santo nos limpar de quaisquer atitudes que pensam atrapalhar o nosso testemunho em favor de Cristo. Oh, glória a Deus! Ore para a igreja, ore para que Deus venha limpar o mal dentro da igreja, as pessoas que atrapalham, não querem ajudar. Então a oração não precisa você fazer nada. Eu sou contra qualquer atitude humana, qualquer palavra, ou usar até mesmo o púlpito da igreja para poder falar alguma coisa contra alguém que estejam, entre aspas, atrapalhando o reino de Deus, a igreja. Deixa essa função para o Espírito Santo. Eu sempre ensinei isso para os meus discípulos, para aqueles a qual eu estava discipulando na igreja, para os meus obreiros, etc., aquelas pessoas. Eu sempre falei assim: olha, deixa para o Espírito Santo, mas há alguns casos que as pessoas usavam até mesmo o púlpito e me deixavam numa situação crítica. Então, aprenda essa lição. É Ele que age. A nossa colaboração, já falei, é somente pregar. Mas não pregando, apontando o dedo ou apontando para alguém. Falando de Jesus. Número 8 e última. A resposta à oração
o Espírito Santo irá conceder unidade e uma visão de nível municipal para a colheita. Então, a resposta vai ser isso, né? Vai ser a unidade da igreja e nos dará um nível bem grande para a colheita, para podermos alcançar, né? Eu sempre falo que nós lançamos a semente. Nós somos apenas aqueles agricultores. O que o agricultor ele faz? É somente isso, ele só manda a semente. Agora o restante é com a terra. É com a terra e com o solo, e Deus abençoa, que é o dono do universo, dono que coordena e que criou a natureza. É com ele. E a mesma coisa é na área do nosso campo espiritual. É a mesma coisa, você vai pregar, o restante é com ele, com o Espírito Santo. Entendeu? Então, vamos nós nos manter nesse padrão. Então, esse é vamos agora para outro tópico. O outro tópico é número 5, né? Implementação, manutenção e avaliação. Esse é bom, presta atenção, hein? Todos que participam de um ministério de oração precisam conhecer as diretrizes, regras, limites e estar dispostos a submeterem à liderança do grupo. Já falei que se você não obedecer à liderança, já começamos errado no grupo. Ou melhor, você já começou errado a trabalho de oração. Então é muito importante que esse é o princípio de tudo. Vamos lá, outro. É importante que as pessoas compreendam que a oração é uma disciplina que precisa ser aprendida. É tanto que Jesus passou 3 anos e meio ensinando os discípulos a orar. Pensa que não? O treinamento traz confiança e experiência da oração. O que é treinamento? Já falamos. Reuniões, não vou nem falar reuniões periódicas, porque vai dar a entender que vai depender de períodos. Não, reuniões constantes, né? Ordinárias, vamos dizer assim. Cada igreja precisa encontrar aquilo que servirá melhor à sua necessidade. É como nós já falamos. Depende muito do sistema da igreja, da liturgia da igreja. Vamos respeitar isso, entendeu? Respeitar. Mas aí vem, mas o meu pastor não gosta, mas a igreja lá não gosta disso, não. Então você ore, ou você sai da igreja. Ou você ora para que funcione isso, ou você sai da igreja, vai partir para outra, vai para outra que você acha adequado a sua ideia. Mas que não pode você ficar ali murmurando e reclamando. Outra, quando as pessoas oram as Escrituras, a oração coletiva se torna viva e é salva do enfado. Por quê? Orar usando a Bíblia, ela é um artifício fundamental para poder a oração ter mais dinâmica, né? Um guia de oração pode ser usado para liderar a oração através da palavra, pedindo a Deus que utilize em áreas específicas. Então, pode ser que, por exemplo, eu vou a partir do dia 23 de setembro, que justamente eu fiz uma continha lá, e exatamente nesse dia, até o dia 31 de dezembro, vai se dar 100 dias. Então a gente vai orar 100 dias e vamos fazer um guia de oração, né? E cada dia a gente vai orar sobre 5 tópicos, né? Se você quiser participar, estaremos lançando aí esse trabalho e vamos colocar ela, né? E vamos colocar também no meu canal também, para poder servir de testemunho, né? Para que o ano que vem a gente vai ver muitas coisas boas acontecendo e você pode estar aí
junto conosco, abençoando. E será o tema Impactando a Família, né? Que será o tema. Vamos lá? A palavra de Deus concede um vocabulário à oração e é a linguagem da oração do Pai, né? Então, vamos lá para a Bíblia. Inclusive nós temos também, ainda não vamos poder elaborar ainda esse trabalho, que são oito mensagens sobre o modelo do Pai Nosso. Uma forma de você entender o porquê Jesus ensinou o Pai Nosso. Permita que a palavra de Deus permeie seu ministério de oração. Vocês estão observando que tudo tem a ver com a palavra. Se você não colocar a palavra de Deus na sintonia da sua oração, ela será inválida ou infrutífera. Quando recrutar pessoas para orar, alvos específicos para recrutar, tais como 20, 40 ou 144 horas de oração, dependendo do caso, poderão ajudá-los a ter uma visão mais clara que irá ser mais apropriado para a sua situação. Bom, existem sistemas que eu também adoto e eu aceito, né? São sistemas de, por exemplo, pessoas gostam de usar, né, a sintonia, o negócio do número 7, então 21 dias dá 3 semanas, né, de oração. Usam a quarentena de oração, né? O pastor lá da minha igreja está para criar essa quarentena de oração e estamos aguardando aí para a gente poder junto com ele colaborar, e eu creio que será de uma bênção. E outros usam mais tempo. Eu vou usar aí 100 dias de oração, né, orando pelas famílias, né, a partir do dia 23 de setembro, né, e aí a gente vai sempre colocando isso, mas é bom que a gente faça isso. Ou tem outro sistema também que as pessoas usam também, que é a oração, por exemplo, 5 dias de 24 horas, aí você pega e divide dentro da igreja, pega 24 pessoas para cada uma pessoa orar em 1 hora, né, dentro do horário de meia-noite até meia-noite do dia seguinte. Também tudo é válido. É bom de fazer isso. Aqui vão algumas dicas para um recrutamento bem sucedido. Vamos ver então? Vamos ver o que ele nos fala sobre como recrutar pessoas para a oração e ser bem sucedido. Primeiro, tente oferecer uma variedade de modelos de oração para atingir as diferentes pessoas. Bom, para que haja um recrutamento bem sucedido, também é bom que você veja pessoas que também elas sabem lidar com variedade de oração. Tem pessoas que ela tem um foco, um ponto só de oração. Então essas pessoas elas não podem ser muito úteis, né? E aí você precisa ver pessoas que se variam, sabe ver várias formas de orar. Segundo, faça com que tudo que em seu ministério de oração seja melhor e mais atrativo possível. Então, é bom fazer isso. Ela tem que ser atrativa, tem que chamar a atenção. Aí você coloca um grupo que também não está nem aí, né? É bem complicado. Terceiro, o melhor lugar para recrutar é do púlpito. As pessoas apoiam o que o pastor apoia. Aí vai agora para o pastor. Se você não é pastor, chega para o teu pastor e fala assim: pastor, pede a ele apoio. Então, lá em cima do púlpito, né? Ele vai chamar pessoas, convidar pessoas para poder fazer parte do trabalho de oração aí lá. Vamos fazer aquela seleção abençoada. Imprima o propósito da sala de oração
em seu boletim e coloque notícias atualizadas sobre o seu desenvolvimento. Aí, no caso, você vai colocar, né, é bom que a gente coloque lá um papel dizendo quais são os propósitos das orações. E aí vamos fazer e vamos sempre autorizar para que as pessoas orem e fiquem focadas, atenção naquele propósito ali. Número 5. Seja cuidadoso para que a ênfase do recrutamento da oração não entre em conflitos com os outros grandes eventos da igreja. Então esse é o cuidado que temos que tomar exatamente para que não haja problemas, né? E uma casa dividida não vai prevalecer. Então temos que estar em união, né? Por exemplo, eu na época, quando nós estávamos, acabou que não conseguimos, não deu tempo, né, para a gente poder fazer esse trabalho lá na igreja, né? E eu tive que sair do ministério, eu preferi sair do ministério e não prosseguir mais, né? Por mais que eu tinha opções de poder continuar, mas não preferi sair para poder desenvolver outros trabalhos, inclusive esse aqui. Então, o que acontece? Você precisa fazer com que, por exemplo, o Ministério do Louvor, aí você vai atrapalhar, vai colocar componentes dentro do Ministério do Louvor para um trabalho de oração. Aí ele não pode estar lá, aí vai furar, não vai poder ir para o ensaio porque tem que estar fazendo trabalho de oração. Então tem que tomar esse cuidado, né, para que não haja esse conflito, para que não haja esta desarmonia entre o grupo que ora com aqueles que pertencem também aos seus departamentos e se pertencerem, tem que fazer uma flexibilidade ali ou criar uma situação para que não haja conflito, senão as coisas não vão funcionar. O que o diabo quer é esse probleminha aí. Outra, sexto, aborde os grupos da igreja, como juventude, solteiros, homens, mulheres, e tem uma ênfase que abranja toda a igreja. Então, vamos procurar também estar em harmonia com esses departamentos a qual nós podemos chamá-los, para que eles venham ajudar aí também a avançar nesse trabalho de oração. Sétimo, coloque uma mesa. Muito bom isso, hein? Ó, você saiu ali, você já coloca o nomezinho lá, para orar e etc. Muito bom isso. Oitavo, seja organizado e explique detalhadamente os objetivos e os quesitos do ministério, incluindo a data do início e o término do período de oração. Interessante isso. Preste atenção nessas dicas, que elas são de suma importância para o seu trabalho. É aquele negócio, você vai lá e a oração sobre esse objetivo começa agora e vai terminar X. Então, para poder a pessoa estar ciente do que tem que fazer, tá bom? Nono, faça de sua sala de oração parte integrante da orientação dos novos membros. Poxa vida, vamos lá, houve um batismo, ou melhor, já na aula dos novos cristãos, aqueles que estão preparando para o batismo, né? Já é momento de pegar ali, e colocar eles na oração e começar a interceder por eles, para que Satanás não os faça desistir e desanimar. Tá? Começa por ali. E quando eles chegarem e já se efetivarem como membros da igreja, mais oração ainda. E estabeleça um tempo para orarem por eles, junto com os seus discipuladores. Número 11, ou melhor, número 10, né? Enfatize as considerações que poderão fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis com a ideia de estar participando deste período de oração. É a questão de você sempre dar aquelas considerações, uma palavra, um incentivo. É muito bom isso.
Número 11. Use dias alternados e datas especiais para aumentar a participação e estabelecer a cultura da oração. Quer ver uma coisa interessante que eu vou sugerir isso, né? Sugerir isso e deveria toda a igreja fazer. Não é apenas uma sugestão, seria um dever, uma obrigação nossa, né? Quando se cria o nosso país, na verdade, o Brasil, ele tem muitos dias santos, né? E a igreja, na verdade, em vez dela pegar e estar em sintonia e prestar atenção nesses dias, o que ela faz? Ela, em vez de orar e fazer um trabalho, ou trabalhar nesse dia, ou criar alguma coisa nesse dia, referente a um culto, um evangelismo, um ar livre, um trabalho de oração, elas querem fazer, elas vão passear. É muito complicado. Não que isso não seja que não seja pecado, ou seja pecado, também não, isso vale muito pela intenção. Mas seria bom, por exemplo, tem um culto, tem lá um dia santo lá, vai lá, vamos orar para que o Brasil saia dessa linha de idolatria, né, de pessoas, e que se foque somente em Jesus, que se tenha atenção somente em Jesus. Vamos orar. Vamos orar. É uma ideia. Ou, no meu conceito particular, é uma obrigação, um dever nosso. Número 12. Dê o retorno para os que estão orando, para que sejam motivados pela resposta das orações. Publique os resultados em seu boletim ou dê testemunho do púlpito. É assim que nós fazíamos na Cruzada Emanuel, quando era chamado o nosso grupo. Nós davam o resultado, trazia os resultados, trazia os relatórios. É uma coisa maravilhosa. Isso anima, isso motiva até mesmo as pessoas. Por exemplo, quando o irmão Delgado chegou para mim e falou que aqui, sabe, Wagner, aquele rapaz que você orou, que está com a perna assim assada, que ia até amputar, que acabou que ele está andando. Oh, que maravilha! Isso me animou, isso me incentivou, me motivou mais ainda. É muito bom fazermos isso. 13. Agradeça aqueles que oram de formas visíveis. Agradeço, Senhor. Eu quero agradecer a todos aqui que oraram por esse propósito. Quero que Deus abençoe, e assim vai agradecer. Tá bom? Bom, é muito importante estar alerta e montar guarda contra a inevitáveis ataques de Satanás. Aqui temos 5 ataques demoníacos que estão listados abaixo, com a resposta apropriada em oração. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre elas? A primeira. Satanás quer trazer destruição. Nossa resposta a esse ataque deve ser orar pedindo a proteção de Deus para o ministério de oração. Exerça autoridade sobre Satanás no forte nome de Jesus, repreendendo-o no sangue do nosso Senhor. Então, sabemos disso muito bem. Acho que ninguém é infantil de dizer que mas ele faz isso, ele quer destruir. Oh, pelo amor de Deus. O que Satanás quer é trazer destruição. Seja para o ministério de oração, seja para uma igreja, seja para um ministério, para os ministérios de uma igreja, seja para a família, seja para tudo. Ele quer destruir. Não, então a gente tem que orar em nome de Jesus, exercendo a autoridade que Deus nos concede, que Ele falou que nós teríamos, que Ele tem autoridade tanto no céu como na terra. Então isso quer dizer que o diabo, ele pode ser dominado sim, porque a autoridade de Deus está nessa terra. Ele deixou bem claro isso lá em Mateus 28. Amém? Número 2. Satanás cultiva a indiferença. Nós podemos contra-atacar a apatia quando pedimos a Deus que levante intercessores suficientes para completar cada hora de oração proposta.
Aí entra aquela coisa. O que é indiferença hoje? É andar de forma contrárias. Uma mente longe da outra, métodos longe um do outro. Então, o que Satanás ele quer, ele sabe que ele cultivando isso, ele sabe muito bem que a desunião, na verdade, ela não traz resultados. Ele sabe muito bem disso. Tem uma vez, amados, eu não vou aqui pregar sobre isso, mas no capítulo 10, capítulo 11, deixa eu ver aqui, de Gênesis. Olha só, deixa eu só confirmar aqui para poder passar para vocês. Como eu não vou cortar vídeo, vai ficar essa coisinha que como eu estivesse dentro da igreja. Eu não vou mudar nunca a minha estratégia de fazer vídeo. Isso é, capítulo 11. Todos nós conhecemos, ou a maioria conhece a história da Torre de Babel. O interessante nessa passagem é que Satanás se une. Ele faz um trabalho de unificação. Isso preocupa Deus. Porque Deus sabe o poder da união. E Satanás conhece o poder da união. E aqui está provado. Olha só quando a gente ignoramos os seus ardis. Olha só. Vamos lá. E aí o que acontece? Escute a palavra. Ó. Disseram uns aos outros. Isso no versículo 3 do capítulo 11. Vamos lá. Capítulo 11 de Gênesis. Se você quiser me acompanhar, eu vou colocar na tela para você aí. Você vai acompanhar junto comigo. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e nós seremos espalhados pela face da terra. Satanás dá uma ideia espetacular. E qual a ideia? Fazerem uma torre com uma hipótese de chegarem até o céu e de serem grandes. Eu posso conjecturar aqui e dizer que essa ideia de chegar até o céu, a ideia de ser magníficos, de ser esplendores e poderem fazer e serem pessoas, né, extraordinárias, que pudessem ser adoradas por todos. E essa é a ideia que o anticristo vai montar quando ele fazer a grande Babilônia, escrita lá no livro de Apocalipse. Agora eu não lembro outro capítulo, mas essa é a ideia. Ele vai implantar essa ideia lá. Então, que temos lá a unificação das religiões, né? E vai ter aquela reunião, vamos reunir as religiões em prol de um propósito chefiada pelo falso profeta. Então, temos que tomar esse cuidado. Não estou aqui falando sobre escatologia, né? Mas porque o tempo não nos permite, vamos apenas dar uma palhinha aqui. Mas a ideia está aqui, ó. Já começou a ideia. E Deus, o que ele fez? Olha o versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: olha só, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejar fazer. Venham, desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros.
A primeira vez que Deus ele traz discórdias ou traz desentendimentos. Então, vocês estão entendendo? O próprio Deus entendeu que a união deles, a unificação deles, iriam trazer problemas seríssimos para os planos de Deus nessa terra. E é o que vai acontecer lá, descrito por João em Apocalipse. Ele vai ter que cortar isso, como cortou aqui, ele vai cortar também lá. Só que lá será definitivo, como aqui não foi. Aqui depois houve várias facetas de forma de Satanás querer lutar contra Deus. E aí, vejamos o quanto é importante a união. E vemos que o diabo, ele vai tentar de todas as formas criar isso e para poder trazer essas indiferenças, né? E nós temos que contra-atacar as apatias que a qual é criada nesse mundo. Vamos lá, número 3. São 5, né? Satanás trabalha através do orgulho. Podemos combater o orgulho quando oramos a Deus pedindo que nunca permita que fiquemos mais impressionados com o ministério do que com ele. Tomarmos o cuidado. O que Satanás hoje está fazendo é que viemos ficarmos impressionados com aquilo que eu prego, com o que eu oro, com o que eu faço, pela igreja que eu tenho, pelo ministério que eu tenho. Eu sou... É perigoso. Perigosíssimo. Eu me preocupo muito com isso. Não quero que nunca isso aconteça na minha vida. Eu oro muito a Deus para que Deus não me deixe ficar ou não me permita ficar impressionado por aquilo que Deus faz em meu favor. Tanto que já fez tanta coisa que, graças a Deus, eu nunca me orgulhei por isso. Eu apenas dei glória a Deus, né? E algumas coisas que aconteceram de bom, e eu sou grato a Deus por eu ser útil para Deus para poder realizar boas obras de salvação de vidas. Número 4. Satanás quer ver intercessores carnais. A solução para essa sutil corrupção é orar a Deus para que Ele tenha o total controle sobre a vida de cada intercessor. O que é um intercessor carnal? É aquele que vai viver dentro do padrão humano. Então eu tenho que orar: Senhor, abençoa os intercessores, não permita que eles vivam de acordo com os padrões humanos. Então que nós estamos aqui, falamos várias vezes sobre o versículo 2 do capítulo 12, que é a qual Paulo fala para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar a nossa forma de pensar, mudar a forma de pensar. Número 5. Última lista que Satanás quer fazer. Satanás encoraja a indiscrição. Nossa defesa é orar para que Deus nos faça montar guarda contra as nossas bocas. Nada irá destruir um ministério de oração tão rapidamente quanto a fofoca acerca dos problemas e necessidades das pessoas. Não comente esses pedidos com ninguém quando você sair da sala de oração, a não ser que você tenha permissão para fazê-lo. Esse é o aspecto crítico. Os efeitos são desastrosos quando nós começamos a e falar. Aí tem aquele pedido de oração, principalmente quando você tem um ministério, e o ministério é onde as pessoas vão passar para você alguns. Eu passei por isso, eu fui tão discreto que quando algo de ruim aconteceu na minha vida, as pessoas que eu era discreta com elas foram indiscretas comigo.
né? É o valor que eles dão, né, para as pessoas que a qual ajudam eles. Mas fazer o quê, né? Deus, é só Deus para julgá-los, não eu. Mas o que o diabo quer, isso é obra do diabo. Pessoas que usam essa questão da indiscrição são usadas para o diabo, fofoca, passando para outras pessoas que a qual eram passadas para eles. Uma vez eu fiz um teste para uma pessoa e ela passou, e ela foi reprovada no teste porque ela falou tudo. É assim que a gente faz. Infelizmente, então, mas é isso. Toma cuidado, que o diabo está usando hoje e pode, e que não seja você isso. Lute contra isso. Em nome de Jesus. Vamos lá? Tem alguns versículos bíblicos aqui que nos dá uma certeza do que nós estamos pregando aqui. Vamos lá. Vamos começar primeiramente por Provérbio 16, versículo 28. Olha o que diz. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Salomão falou, parece que Salomão está vendo muitas coisas acontecendo hoje aqui no nosso meio. Então, toma cuidado. Provérbio 17, 9, olha o que diz. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança o rosto separa bons amigos. Amigos. É porque a gente não... ter amigos é ter amigos. Não é verdade? Vamos lá. Provérbio 18, 8. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Desce até o íntimo do homem. Eita! É verdade. Por último aqui agora, queridos. Provérbio 26, 20. Sem lenha a fogueira se apaga. Sem caluniador morre a contenda. Eu sempre falo que... Por que existe o tráfico? O tráfico. Por que existe o tráfico? Porque existem os consumidores. Porque existe armas na mão de pessoas que não deveriam estar. Porque existe quem honrece. Então, amados, só existe fofoca na igreja porque existem pessoas que dão ouvido fofoca. Então se você não quer, se você quer acabar com isso, então repreenda isso na tua vida. Não permita que entre na sua casa, principalmente. Porque se entrar na sua casa, está amaldiçoando também a sua casa. Então, queridos, é fácil. Salomão daqui o conselho. Quer matar da contenda? Então, não coloca fogo nessa fogueira. Apaga e descala o costume. É simples acabar com isso. Então, terminamos, amados. Quando estiver desenvolvendo o seu ministério de oração, é essencial estar ciente dos seguintes obstáculos à mobilização da oração comunitária na igreja, para poder superá-los. Bom, todos nós sabemos que toda obra, todo ministério tem os seus obstáculos. Então a gente vai aqui falar um pouquinho sobre esses obstáculos. Ok? Vamos lá. A igreja foi inundada com crentes humanistas, isto é, aqueles que fazem coisas para Deus com suas próprias habilidades, Então, esse é um obstáculo. Pessoas que querem usar os seus próprios recursos e nós não temos nenhum recursos para podermos fazer um ministério tão importante na igreja. Número 2. A oração geralmente é centrada no homem e não em Deus. Não temos de usar a oração como meio de conseguirmos o que queremos para o crescimento dos nossos reinos.
O que eu vou lucrar com isso? Bom, é o que eu vejo hoje. As pessoas querem fazer tudo isso porque querem resultados próprios. O que eu vou ganhar com isso? E, na verdade, quando nós trabalhamos em favor do reino de Deus, nós não fazemos para podermos termos lucros. E mesmo porque o evangelho que a qual é nos ensinado, a Bíblia nos ensina que aquele que perde a sua vida por amor de mim é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que vai ganhar muitas coisas. Mas aquelas que querem ganhar o mundo, elas perdem. Então, o evangelho que é pregado, ele é um evangelho de perdas, não de lucros e nem de ganhos. Então já contrariamos por aí já. Aí torna-se um obstáculo para um trabalho de oração, então, para um ministério de oração. 3. A oração comunitária e contínua é difícil de se estabelecer porque muito da nossa oração atualmente depende de sentimentos. A oração na sala de oração depende de uma mentalidade coletiva de disciplina e de compromisso. A oração é uma escolha, não um sentimento. Salas de oração são baseadas na obediência que provém do amor a Cristo. A questão sentimental, na verdade, ela é um grande obstáculo para muitas coisas, não somente para o ministério de oração. Por exemplo, uma liderança, ele não pode se envolver sentimentalmente. Ele não pode ser uma pessoa extremamente emotiva. Nós somos seres humanos, claro que a gente tem sentimentos, mas isso não pode, de hipótese alguma, tomar a frente das nossas ações, da nossa liderança, do nosso trabalho. Principalmente na oração, por exemplo, você vai orar por alguém e esse alguém te fez mal. E aí, como é que você ora agora? Aí o líder de oração te passa o senhor, ora para fulano de tal. Aí você vai olhar o papelzinho lá do fulano de tal, é justamente aquela pessoa que você está tendo uma rixa com ela. E aí, amados, como é que fica a situação? Então você não pode fazer parte disso, vai tornar um obstáculo para você trabalhar no trabalho de oração. E também faz parte, também será um obstáculo para poder desenvolver um trabalho de ministério de oração numa igreja. Por isso tem que tomar esse cuidado. Não se envolva sentimentalmente. 4. A oração comunitária é trabalhosa porque foi negligenciada durante muitos anos. Existe um tremendo vazio no treinamento de ministério de oração. Por quê? Ninguém quer orar. É muito chato. É o que dizem. É muito chato. Fica orando. Chato. Complicado. 5. As salas de oração demoram a funcionar porque muitos frequentemente têm medo de um grupo de oração, medo de falhar ou do desconforto, frequentemente baseados em experiências anteriores, podem ser grande obstáculo para várias pessoas. É o caso, você tem precedentes de situações que aconteceram que não deram certo. Isso não pode, de maneira alguma, ser um obstáculo para você trabalhar na oração. Existem orações que não são fracassadas, elas apenas não foram feitas de forma devidas. Não existe fracasso de oração. Existem pessoas que oram de qualquer maneira, orem indevidamente. É isso que existe. Então, não é porque aconteceu um fato que você agora não vai fazer, porque se fizer eu não pode. Porque tem uma vez que um irmão chegou para mim e dizia: pastor, eu fui expulsar o demônio falou comigo e eu fiquei, eu não pude fazer nada. Aí eu falei para ele que
Não é fácil. Eu comecei a ensinar para ele, mostrar para ele o que deveria ser feito. Mas, e graças a Deus ele não falhou. Depois ele fez um trabalho de oração na igreja muito bom na época. Pena que não prosseguiu, né? 6. Orar pela cidade numa sala de oração é difícil porque vivemos em uma sociedade imediatista. Queremos fórmulas como resultados rápidos. Ao invés de apenas orarmos, queremos fazer algo mesmo que seja errado. Não devemos deixar que o desejo por resultados rápidos nos faça cancelar um momento de oração em que é essencial para despertamento espiritual de nossa cidade. Essa coisa de... O trabalho de oração, na verdade, ele pode durar, o resultado do seu trabalho de oração, ele pode vir como resposta há anos. Eu aqui não tenho nota sobre isso, mas já li sobre isso já, de homens que oraram, né? Por exemplo, Martin Luther King, né? Que trabalhou, né, sobre a questão do racismo lá nos Estados Unidos. O resultado dele veio muito depois dele já estar morto. Então existem coisas que a gente ora hoje, a gente trabalha hoje, mas os resultados são a futuro. E parece que as pessoas querem que tudo seja um estalo de dedo. Isso não vai acontecer, queridos. Não é assim que funcionam as coisas. Dentro do reino de Deus, não funciona assim. E não vai funcionar. Então, hoje você começou a orar para essa cidade. Por exemplo, eu vou começar um trabalho de oração impactando família, que é o título. Eu estou convidando as pessoas para poder fazer isso. Eu vou sempre fazer uma vinheta para poder avisar lá no Facebook. Eu vou tentar fazer eu vou fazer a minha parte. Eu vou avisá-los para que venham participar comigo nesse trabalho de oração. Agora, quiserem, vamos impactar a família, vamos abençoar as famílias, principalmente a minha. E vamos lá. Mas é um trabalho que você sabe que não vai funcionar. Pode demorar mais tempo. Ou pode, quem sabe, ser também, né? Só Deus sabe. Por isso tem que orar. Mas sem se preocupar com isso. Sem se preocupar com as respostas imediatistas, né? Não vamos fazer isso não. Vamos lá. 7. É difícil orar quando há uma falta de visão de crescimento da igreja. Com uma visão pequena, só pode haver pouca oração. O alvo é alcançar a cidade para Cristo nos tira de nós mesmos e nos faz procurar Deus. Esse é o caso, né? Pessoas, eles oram pensando pouco. Queridos, eu não tenho nada, mas a minha visão ela é gigantesca. Quem me conhece sabe disso. O meu ministério hoje é um ministério que está reiniciando novamente. Mas tudo pequeno. Você vê a qualidade dos nossos vídeos, não são qualidades boas. Mas é o que eu tenho, eu vou fazer. Eu estou dando do princípio bíblico. Ser fiel no pouco te daria muito. Eu estou fazendo isso com a visão de grandes produções, né? De grandes produções que eu venho ter o meu canal ao vivo, para poder pregar ao vivo para todos. Esse é um projeto e vamos trabalhar para isso. Sem medo. Sem medo, eu não sou a pessoa que olha pequeno, eu olho grande. A minha visão é grande. Quando um leão ele olha para um elefante, ele não tem medo do elefante. Ao contrário, ele olha para o elefante e diz assim: hoje a comida vai ser grande. E é assim que a gente tem que olhar para o nosso ministério. Olhar para o nosso ministério com coisa grande. Então, às vezes é difícil a crescer dentro de uma igreja. Eu passei por isso, um ministério onde as pessoas pensam pequeno, né? Elas não buscam uma coisa grande e às vezes a gente se cansa com isso e melhor a gente sair fora.
para poder buscar e começar as coisas grandes. Então, e eu estou no caminho agora. Eu nunca pensei que poderia estar hoje falando perante uma câmera, né? Mesmo que seja gravado, não seja ao vivo, mas se for ao vivo também, eu vou ter a mesma facilidade que eu estou tendo agora falando nesse vídeo com vocês aqui agora. Por quê? Porque a gente estamos desenvolvendo. E é assim que a gente cresce. Assim mesmo. Vamos lá, 8. Existe uma resistência à oração porque o inimigo detesta a oração contínua e irá jogar todos os obstáculos imagináveis no caminho da sala de oração. Porque o diabo sabe que uma oração contínua ela tem um poder gigantesco e é para destruí-lo. É por isso que ele faz a gente orar pequenos, ver pequeno. Porque ele sabe que quando nós vemos pequeno, nós vamos exatamente viver pequeno. E o reino de Deus não vai ser grande. Por quê? Porque eu tenho potencial. Eu vejo pessoas que eu conheço, que eu discipulei, que têm potencial. Elas acharam por bem serem pequenas. Fazer o quê? Continue sendo pequenas. Se elas quiserem me encontrar comigo novamente, para eu fazer elas serem grandes, eu vou fazer. É só me procurar. E se tiver ao meu dispor, tiver se depender de mim, e quem quiser vir a mim, eu vou fazer delas serem grandes. E porque por isso que estou lançando esse vídeo, justamente para fazer você também ser grande. Porque você tem potencial, você tem muitas coisas para dar para Deus e para poder proporcionar para o reino de Deus, para fazer coisas gigantescas, muito maior do que você imagina. Penso que esses pregadores que estão hoje grandes, que tem igrejas grandes, que tem onde tem trabalhos grandes, eles começaram, foi assim. Começaram como eu estou hoje, fazendo esses videozinhos, né? E assim vai por diante. 9. As salas de oração dificilmente se estabelecem porque as igrejas estão muito ocupadas para orar. Queridos, não que a oração, não que elas vão desocupar para orar, mas nós temos que ter organização. Vamos apenas, vamos nós nos organizarmos nesse trabalho de oração, vamos ter foco, vamos ter propósito, vamos ter objetivos, vamos lançar, né, algumas formas, alguns temas para podermos orar, e vamos pedir ajuda do Espírito Santo, porque Ele também que vai nos dar esse tema, e vamos fazer isso. E aí fica aquela coisa, ora, e não sai do lugar. É igual carro, não sai do lugar, nem liga. 10 e última, né? Uma oração comunitária consistente é impossível quando não estamos centrados em Cristo. A principal razão para orarmos é porque procuramos saber a vontade de Deus. Talvez você precise orar pelo retorno da presença dele em sua igreja, para poder orar corretamente. A visão de Jesus faz com que as pessoas simplesmente venham buscar a sua presença. Sem tal visão de Jesus Cristo, a oração se torna uma rotina religiosa vazia e sem sentido. É religiosidade dentro das igrejas hoje. Oram por orar, rezam dentro da igreja. Parece que a igreja evangélica, ela fala tanto da igreja lá que reza, mas ela está rezando também lá dentro também. É porque aquela coisa contínua, aquela coisa rotina, quer dizer, aquela coisa rotina, não muda nada, não tem estratégia, não tem nada, porque como nós lemos aqui, orar é quando nós queremos buscar a presença de Deus, buscar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Então vamos orar para que nós venhamos buscar essa vontade. E o que acontece com a gente? Ficamos rotineiros, né? Como fosse aquela biquinha, né? Aquela bica que vai aquela coisa chata. Eu fico incomodado com aquilo, tenho que desligar logo qualquer torneira porque fica aquele pingo d'água irritante.
Toma cuidado com isso, queridos. Vamos nós mudarmos a nossa estratégia. Não vamos ser rotineiros. Hoje a religião, ela não nos dá uma direção de Deus. Mas quando você busca a visão de Jesus, tudo muda na sua vida. Vamos concluir então o nosso estudo hoje? Conclusão, vamos lá. Um dos alvos mais importantes do Pai para nós é gastarmos tempo procurando para descobrirmos formas de alcançar os perdidos. Eita! Então vamos lá buscar esses alvos. O alvo mais importante do nosso Pai é isso, é procurar alcançar os perdidos. Outra, quando Deus nos dá uma grande tarefa, espera que procuremos de todo o nosso coração, alma e força antes de irmos realizá-la. Primeiro busca. Que tarefa é essa? Lembrete, hein? Em missão com Deus, semana que vem, próxima obra. E também evangelismo de oração. Aí, vale a dica, hein? Vamos lá, devemos compreender que é o seu Espírito, não a força ou poder, que irá completar a obra. Nunca se esqueça desse detalhe. É Ele, o Espírito Santo, que habita em você e habita em mim. Uma das formas mais rápidas de matar o ministério de oração é permitir que ele se torne um fim em si mesmo. Eu lamento muito quando o trabalho, as orações não prosseguem, porque eles não estão focados, a atenção deles não é Jesus, e aí termina mesmo. Quando isso acontecer, as pessoas começam a perder interesse e o ministério padece por falta de comprometimento. É o que está acontecendo no nosso país hoje, queridos. Essa pandemia, ela veio para poder nos ensinar muitas coisas e que parece que muitos ainda não aprenderam. Vamos lá. O jeito de manter o ministério de oração vivo é anexando a grande comissão, isto é, ao trabalho evangelístico. É por isso que nós estamos aí, já vai entrar já de sola, em missão com Deus, evangelismo e oração. Vamos aprender. Última, a oração não é um fim em si mesma, é um meio de completarmos a obra de Deus. Lembre-se, o alvo principal é a colheita de almas e não somente um ministério de oração bem organizado. Quer dizer, você pode ter um ministério bem organizado, porém não tem almas ganhas. E aí, o que valeu? Então nós pararmos um pouquinho para podermos avaliarmos se nós estamos dentro do caminho certo. Bom, queridos, graças a Deus terminamos mais uma obra, a obra do trabalho a sentinela de oração. Todos aqueles que me acompanharam durante essas 12 unidades perceberam o quanto é importante um sentinela dentro de uma instituição, igreja, principalmente, uma instituição chamada família também, trabalho e outros fins mais. Então você é um sentinela na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho e também nas ruas, onde você está. Deveriam ser um sentinela de oração. E se você não se aplicar a esse princípio que nós ensinamos durante essas 12 unidades, acredito que você não vai chegar ao objetivo que Deus quer que você chegue. Eu tenho certeza que o que Deus quer é que você desenvolva, um trabalho na sua igreja, na sua família, até mesmo no seu trabalho. Estamos terminando hoje. Eu quero já agradecer a todos
que compartilharam esses vídeos, aqueles que me ajudaram em oração, aqueles que estão me dando cobertura aí de oração para esse trabalho que estamos elaborando em vídeos. E eu quero agradecer a todos. Os que não puderam mais compartilhar esse vídeo, não ver mais esse vídeo, eu só lamento por eles, né? Eu oro para que eles entrem no meu canal e observe e atente para esses vídeos. Porque tudo que eu estou fazendo aqui é de responsabilidade, com satisfação. Somos idôneos naquilo que nós ensinamos. Quem me conhece sabe que nós ensinamos de forma bíblica, provando bíblica, nós provamos, nós deixamos bem claro isso. Então, a minha oração é que Deus abençoe você que me ajudou aí nesse trabalho aí. Tenho certeza que Deus vai honrá-lo e muitas almas vão se converter por conta disso. Semana que vem estamos aí iniciando duas novas obras, uma um pouquinho longa, outra um pouquinho mais pequenininha. Então estamos lá com a obra Em Missão com Deus, onde vamos falar sobre como nos posicionarmos, o que temos que fazer, qual é a nossa missão aqui nessa terra. E a outra é Evangelismo de Oração. Como evangelizar? Por que a evangelização? Por que é tão importante evangelizar? Tudo isso nós vamos ensinar a partir de semana que vem. Quero deixar a minha gratidão a todos vocês. Eu oro para que eu não tenho nomes, mas eu oro, quando eu oro, o Senhor abençoe todos aqueles que compartilharam esses vídeos, aqueles que curtiram esses vídeos, aqueles que deram aquele ok lá nesses vídeos. Deus abençoe você. Deixa o lembrete. Eu quero orar, né? Vamos orar então, né? Antes do lembrete, né? Vamos orar? Pai querido, quero agradecer ao Senhor por mais uma obra concluída. Quero agradecer ao Senhor pela vida daqueles que compartilharam esses vídeos, que a qual o Senhor Deus amado de uma forma evangelizando e levando essa mensagem também a todos aqueles que eles acharam que precisavam ser evangelizados. Obrigado, Senhor, e que assim o Senhor Espírito Santo leve essa palavra pelos 4 cantos dessa terra, Senhor, para que todos venham, Deus amado, serem tocados e essa palavra venha chegar aos seus corações, Senhor. Obrigado por mais uma obra, por mais uma oportunidade. E eu agradeço, Senhor, por ter me dado força até aqui. Eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor e por isso estou muito alegre. Obrigado, Senhor. E abençoe a todos que continuarão a compartilhar esses vídeos, que continuarão a nos ajudar a evangelizar e a discipular vidas neste mundo afora, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Sempre o lembrete: o céu é o teu limite, e que as misericórdias do Senhor e que a bondade dele te acompanhe para onde quer que você for, e o amor de Deus Pai, a graça bendita Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, amados. Até a próxima obra, em nome de Jesus.